Pronto, ele já rodou a vinheta, o nosso diretor ele tá tranquilo agora, ele não corta mais a gente na hora da vinheta, não. Vê se ele já vai, ele espera um pouquinho. Professor Carlos Nascimento, seja muito bem-vindo, professor, muito obrigado aí por disponibilizar esse tempo, bater esse papo aqui conosco no 65 Esportes, professor. Esse programa semanal, né, que geralmente ele ocorre na segunda-feira, excepcionalmente nós estamos aí é, apresentando ele na terça-feira, mas é uma grande honra, uma grande satisfação estar com o senhor por aqui hoje para falar um pouco da história dos clubes, falar um pouco dos clubes atualmente e vir batendo aí essa bola. Eu sei que o senhor é alecrinense de coração, sempre acompanha suas postagens ali falando do Alecrim Futebol Clube, né? Mas vamos falar um pouquinho hoje do ABC, vamos falar do América, vamos falar da história dos outros nossos clubes, o Potiguar de Parnamirim, o Potiguar de Mossoró, tem o Potiguar de Cornel, do Baraúna lá de Mossoró também. É interessante. Hoje a gente vai bater um papo bacana sobre o nosso futebol. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo, professor Carlos Nascimento, doutor, eu tenho todo o currículo aqui, já eu vou ler tudo, mas antes eu quero deixar aqui, professor, para suas considerações iniciais aqui, a sua fala no nosso programa de hoje, do nosso 65 Esporte. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Volney. Fazia tempo que nós não víamos, né? Pelo menos pessoalmente, agora estamos nos vendo online. Volney de velhas lutas, de velhas tradições. Boa noite, né? Boa noite a quem está nos assistindo neste momento também. Estamos aqui à disposição de vocês. Quando eu entrei aqui no programa, vocês estavam falando de voleibol. Não sei exatamente qual o foco do voleibol que vocês estavam desenvolvendo aí a temática, o debate, mas se falar em voleibol no Rio Grande do Norte, só existe um nome ligado ao voleibol, uma referência ao voleibol, chama-se Jorge Moura. Jorge Moura, saudoso Jorge Moura. Jorge Moura. Jorge Moura é a maior referência do voleibol no Rio Grande do Norte. Todas as nossas reverências a Jorge Moura e o Alecrim Futebol Clube, não sei se vocês sabem, o Alecrim foi octacampeão estadual. Jorge Moura como treinador. Jorge Moura era um grande alecrinense apaixonado. O Alecrim deve muito a Jorge Moura. Muito mesmo, não é pouco. O Alecrim foi octacampeão estadual, 8 vezes campeão estadual. Para vocês terem uma ideia de como Jorge Moura era apaixonado pelo Alecrim, Jorge Moura tinha uma escolinha de voleibol em Macaíba, onde ele residia nos últimos anos de sua vida. E essa escolinha chamava-se Alecrim Futebol Clube. Mesmo sem o Alecrim saber, inclusive eu sabia, porque eu fui várias vezes a Macaíba entrevistar Jorge Moura para o livro dos 100 anos do Alecrim Futebol Clube. E cheguei lá, estava lá ele treinando a escolinha do Alecrim Futebol Clube, e os dirigentes do Alecrim nem sabiam que tinha essa escolinha do Alecrim com o nome de Alecrim Futebol Clube, em Macaíba. Você veja a paixão que Jorge Moura tinha, né? O terno de camisa, de treinamento, de jogo oficial, era todo patrocinado com o dinheiro de Jorge Moura. Então, o Alecrim deve muito a Jorge Moura. Em nome do Alecrim, que eu já fui presidente do Alecrim, sou conselheiro do Alecrim hoje, em nome do Alecrim, nossas sinceras reverências a Jorge Moura e o voleibol do Rio Grande do Norte, não só do Alecrim, deve muito a Jorge Moura. Sem dúvida, eu tive a satisfação, professor, de trabalhar com o Jorge Moura em algumas competições, ele com as equipes dele lá, e no voleibol, e ele, qualquer partida de voleibol, seja ela escolar ou um nível profissional, você podia encontrar, estava Jorge Moura sentadinho lá na arquibancada, do Palácio do Esporte, muitas vezes ali em cima, numa cadeira daquelas de plástico, sentado ali, e sempre assistindo com muita reverência e acompanhando ali os atletas que ele ainda formava até pouco antes de falecer, com o apoio, lógico, dos professores, né, parceiros dele ali. Mas, como o senhor diz, é uma grande referência para o voleibol do estado do Rio Grande do Norte. E, se não me salvo engano, eu posso estar dando o centro lá o centro que foi construído, né, com a questão para treinamento de modalidades olímpicas, Estação Cidadania, leva hoje o nome do nosso querido Jorge Moura, em homenagem à sua trajetória no esporte, em especial ao voleibol. Muito bacana mesmo essa homenagem feita ao professor Jorge Moura. Eu diria até que Jorge Moura, não é só o voleibol que deve a Jorge Moura.
Jorge Moura era um apaixonado do futebol amador, do esporte amador. Ele transitava por todas as áreas do esporte amador, no futebol, ele jogou no Alecrim, foi treinador do Alecrim, o voleibol, ele foi meu professor na Escola Técnica Federal de Educação Física. A Escola Técnica Federal ganhava campeoníssima em voleibol, com Jorge Moura como treinador. E Jorge Moura sempre se dedicou ao futebol amador. Jorge Moura era um cara simples, humilde, não gostava de aparecer. E vocês sabem que fazer esporte amador no Rio Grande do Norte, ou no Brasil inteiro, não é fácil, né? Você tira leite de pedra. Jorge Moura sempre foi um negado, um defensor do esporte amador no Rio Grande do Norte. Eu acho que quando se falar não só em voleibol, mas em esporte amador do Rio Grande do Norte, o nome chama-se Jorge Moura. Sem dúvida, sem dúvida. Como, mais uma vez aqui, nossa referência ao nosso querido Jorge Moura. Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta aqui, iniciando aqui nosso papo de hoje. Vamos falar um papo bem... A gente aqui tem um papo bem descontraído, viu, professor? Fique bem à vontade aí, vai sempre conversando aqui, batendo um papo. Quem nos assiste também, mandar aquele alô especial para a nossa querida Eveline, que estava aqui nos assistindo, Marquinha também está por aqui. Um cheiro no coração de todos vocês. E você que nos assiste também, tiver uma pergunta, vai mandando aqui para a gente, que a gente vai perguntando ao professor Carlos. Mas, professor, deixa eu perguntar aqui, iniciar aqui uma pergunta ao senhor, bem generalizada também ela, mas antes de passar a palavra aqui para o meu querido Volney, como que o senhor enxerga hoje, o senhor vendo aí, acompanhou acompanhou, digo assim, conhece a história de diversos clubes, inclusive o Alecrim, principalmente o Alecrim, mas como o senhor enxerga clubes centenários, como nosso querido ABC, como nosso América, nosso querido Alecrim também, como é que o senhor enxerga hoje a participação, os clubes com grandes nomes, como Marinho Chagas, que já passaram, o Alberi, diversos nomes importantes para o futebol, o próprio Souza, o Moura lá no América também, Souza e Moura no América. Como que o senhor enxerga aí hoje a atuação dos nossos times? Como é que o nosso futebol consegue ter grandes nomes, mas ao mesmo tempo a gente está aí figurando ali numa Série D, na última série, basicamente, do Campeonato Brasileiro. Como é que a gente precisa, na sua opinião, como a gente tende a mudar? A gente tem uma tendência de mudar isso daí hoje? Como é que o senhor enxerga tudo isso? O problema no futebol do Rio Grande do Norte, eu acho que no futebol do Brasil inteiro, com algumas exceções, é o problema do empresário se metendo no futebol. A Lei Pelé acabou com os times do Brasil, principalmente com os pequenos clubes. Vocês sabem que os jogadores, antigamente, que eram formados nas bases dos clubes, no infantil, juvenil e aspirante, titular, o passe do jogador pertencia ao clube de futebol. Com a Lei Pelé, essa exclusividade deixou de ser dos clubes e passou para ser dos empresários. O Brasil hoje, quem comanda hoje o futebol no Brasil são os empresários. E os clubes estão com a cuia na mão, infelizmente, os clubes hoje dependem dos empresários. Quem indica o jogador, quem escala o jogador, quem indica treinador, são os empresários. E isso acontece com o ABC, América e Alecrim. Né? E principalmente com os clubes menores. Você veja que quando um jogador está se destacando num clube menor, como o Riachuelo, o Ferroviário, o Atlético, para citar aqui os de Natal, tem os do Rio de Janeiro também, o Olaria, o Bom Sucesso, o Campo Grande, né? O Madureira. Esses clubes aí, eles perderam a exclusividade no passe do jogador. Então, esses clubes, quando um jogador começa a se destacar nas bases desses clubes, isso já pertence a um empresário. Isso tem um problema muito sério, né? Porque os clubes ficam refém desses empresários, e os empresários são quem escala esses jogadores. E é um ciclo vicioso, né? O clube não vive sem o empresário e tem que recorrer a esses empresários. Muitas vezes empresários picaretas, né? Como hoje tem muitas denúncias no futebol brasileiro de vinculação desses empresários com os sites de apostas. Esse é o grande problema do futebol brasileiro, principalmente para os clubes que não têm um grande poder aquisitivo, como são os clubes aqui do Rio Grande do Norte, que estão aí na Série D, né? A ABC e a América estão na Série D, o América já faz 3 ou 4 anos que está na Série D, e durante o ano, esses clubes contratam 50, 60, 70 jogadores. O ABC é o clube, eu acho que é o campeão do Brasil de contratar jogadores.
O ABC dispensa 30 e contrata 40 durante o ano inteiro, né? E aí, esses jogadores são jogadores que já rodaram o Brasil todo, já rodaram o Nordeste todo. São jogadores que não têm muito a que dar. E, como consequência, os valores, a prata de casa, que são muito melhores do que esses jogadores de empresário, ficam relegados a segundo plano. Então, isso é uma temática que precisa de um programa específico para discutir a profundidade dessa problemática. Entendi. Professor, assim, nessa questão do empresário, me corrija se eu estiver errado, certo? Mas, assim, não só o jogador, mas o clube como um todo também, como está refém, e o próprio Alecrim sofreu com isso, né? Com Ney Armstrong, né? Eu não lembro se é Ney o nome dele no início, eu sei que eu lembro que é Armstrong, que chegou querendo levantar o Alecrim de novo e daqui a pouco afundou o Alecrim em problemas, né? Em dívidas, em diversas situações. Anthony Armstrong, exatamente, Filipão. Muito obrigado. Bem-vindo, Filipão. Viu? O senhor acredita também que o clube também pode se tornar um empresário desse? Pode ser um grande problema para o clube? Bom, eu quero só fazer aqui uma observação em relação ao o ex-presidente do Alecrim, Anthony Armstrong. Na verdade, Anthony Armstrong só criou problema para ele, certo? Ele não criou problema para o Alecrim. Pelo contrário, durante o período que o Alecrim esteve sob a presidência do Anthony Armstrong, o Alecrim teve uma projeção nacional. O Alecrim nacional formou um grande time de futebol, inclusive contratou um parente do Sirdófia, aquele primo de Sirdófia que jogava no Botafogo, concretamente. O Alecrim trouxe vários jogadores de fora, teve um campeonato aqui patrocinado pela empresa do Armstrong, que trouxe o Náutico do Recife, trouxe o Bahia, e o Alecrim teve uma projeção muito grande nesse período. O Alecrim tinha um site extremamente moderno, o site do Alecrim, as redes sociais do Alecrim eram extremamente concorridas e bem articuladas, né? Então, a Armstrong não trouxe problema para o Alecrim, certo? Problema nenhum para o Alecrim. Ele trouxe problema para ele mesmo, talvez para a imagem do Alecrim, se analisar, como ele era presidente do Alecrim, mas eu creio que isso não foi superior aos ganhos que ele trouxe para o Alecrim. O Alecrim teve esse problema também. Esse ano tivemos muitas denúncias de empresários ligados aos sites de apostas, né? Porque vocês sabem, site de aposta não é só no resultado, não, como era a loteria esportiva, que o cara apostava se um ou outro ganhava a partida. Site de aposta, o cara aposta no time que vai ganhar, aposta no jogador que vai fazer mais gol, aposta no jogador que vai fazer gol contra, aposta no time que vai sofrer mais lateral, aposta no time que vai sofrer mais escanteio. Isso é um problema muito sério. No primeiro turno do estadual, nós tivemos uma denúncia do Fosse Luz contra o Fosse Luz, eu acho que foi Fosse Luz de Santa Cruz, que só no primeiro tempo teve 21 escanteios contra o Santa Cruz, contra o Fosse Luz, né? Então, o Potiguar de Mossoró, no primeiro turno, foi o lanterna do estadual, porque fez um contrato com o empresário do Rio de Janeiro, o empresário trouxe o treinador, os jogadores do Rio de Janeiro, e o Potiguar não ganhou para ninguém no primeiro turno, teve que refazer o time no segundo turno, quase que era rebaixado. Então, esse é um problema muito, muito sério aí dessa relação entre empresário e time de futebol. Agora a culpa é da Lei Pelé. Entendi. Professor, muito obrigado por esse esclarecimento sobre a questão da presidência, entendeu? Não tinha realmente esse olhar. O senhor que tá de dentro aí do clube, muito pertinente essa informação e bacana, interessantíssimo. Volney, minha potência, já já a gente fala com o Felipe. Felipe, professor, nosso comentarista de futebol aqui, certo? O homem que mais entende de futebol aqui nesse programa é nosso querido Felipe Lima. Mas antes de passar para ele, que eu tenho certeza que tem aí grandes perguntas para o senhor também, eu quero passar para meu amigo Volney para também trazer uma saudação e uma pergunta aqui ao nosso querido entrevistado, professor Carlos Nascimento. Boa noite, Carlos. Realmente fazia um bom tempo que a gente não ficava tete a tete, frente a frente, mesmo que virtualmente. Saudades de nossas conversas. Mas futebol também, somos amantes do futebol, com certeza você é, eu sou também. E no futebol, a boa provocação é muito boa para conversas, para discussões. Nada melhor do que uma boa provocada, inclusive para a gente explorar um pouco do seu, digamos, do seu lado historiador, do seu lado de pesquisador. Então eu vou começar falando logo, a camisa
já deixa claro as minhas pretensões futebolísticas. Vamos falar do primeiro campeão potiguar, né? O time que foi, digamos assim, criado para homenagear os ideais da Revolução Francesa. O time que foi criado justamente no 14 de julho, grande campeão, mesmo tendo passado aí quase 20 anos sem participar na prática de campeonatos potiguares, talvez por isso o ABC tenha uns 52 campeonatos. Mas vamos falar um pouco do América, né? O América é uma paixão minha, é um dos grandes times do Rio Grande do Norte. E algumas curiosidades, por exemplo, o América, Felipe, Cezinha, o Carlos certamente sabe, tem uma ligação muito forte de uma família que foi fundadora também do América com a política, que são os homens de Siqueira, né? Carlos Siqueira, o Oscar Siqueira, irmãos do pai do Juliano Siqueira, do Esmeraldo Siqueira, né? Foram fundadores do América. Inclusive, o América foi criado na casa do pai desses americanos, do Carlos, do Oscar, do Homem Siqueira, certo? Ali na rua Vigário Bartolomeu. Paralela à Vontade da Pátria, a Vigário Bartolomeu, pertinho do Sebo do Ramos. Hoje tem o Sebo do Ramos, ela fica ali pertinho do Sebo do Ramos. Então, o América, criado com esses ideais, por esses jovens que não era elitista, ao contrário, o clube que se tornou elitista na sua origem foi o ABC, né? Mas o América tem essa característica, ligação com a política, ligação com o esporte amador, uma participação bastante efusiva e destacada no nosso esporte. O que é que você poderia nos contar sobre o América? Principalmente de curiosidades e de bons momentos, que é o que torna a discussão mais interessante sobre política. Bom, o América, como você ressaltou, foi fundado em 14 de julho de 1915 e foi fundado naquela onda do América do Rio de Janeiro, né? O América do Rio de Janeiro foi responsável pela fundação do América de Natal, do América de Fortaleza, do América de Recife, apesar do Recife ser vermelho e branco, mas ele era vermelho, aliás, verde e branco, mas na sua origem o América de Recife era vermelho e branco também. Inclusive o de Natal era azul e branco, né, na sua origem. Era azul e branco, o América, exatamente. Mas o América tem essa pecha de ser time de elite porque se localiza hoje no bairro do Tirol, né? Mas o ABC também tinha sede social lá em Petrópolis. A sede social do ABC e do América era frequentada pela elite de Natal. No início da fundação dos três clubes, ABC, América e Alecrim, em 1915, o futebol não era popular. O futebol era de elite no Brasil todo. O esporte mais popular no Brasil era o remo. O remo era o esporte mais popular do Brasil. Inclusive, aqui em Natal, tem 2 clubes de remo que tinha em 1915, que é o Esporte Clube de Natal e o Náutico, que são sediados ali na Ribeira, e tinha grandes regatas ali no Rio Potengi, que levava mais gente a vir. Hein? Só uma coisa, o América, inicialmente, escolheu as cores azul e branco porque o Esporte de Natal já era alvirrubro, e naquela época já existia. O Esporte Clube de Natal. O Esporte Clube de Remo, você está falando, né, Volney? Não, futebol. Tinha um clube no Rio Grande do Norte, fundado em 1907, o Esporte Clube de Natal, que era vermelho e branco, mas funcionou poucos anos, muito poucos anos. Exatamente. Teve vários campeonatos estaduais que esse esporte que Volney se refere participou do estadual. Mas o América, como eu estava dizendo, o futebol inicialmente, o esporte bretão, como se chamava na época, não era de elite, né? Era de elite. O ABC, até perder a sede lá de Petrópolis, era a sede social do ABC, que é onde hoje se encontra o CCAB Norte, ali era uma sede frequentada pela elite de Natal, a sede do ABC e do América também. A do América nem se fala, né? Jogador de futebol, não sei se vocês sabem desse detalhe, nos anos 60, nos anos 70, o jogador de futebol do América não podia entrar na sede do América. Era só a elite, porque o jogador de futebol era de origem popular. Mas o América foi fundado em 15, foi o primeiro campeão estadual, em 1919. Vale ressaltar que o primeiro campeonato estadual foi em 1918, só que em 1918 teve a gripe espanhola, ou a influenza espanhola,
que dizimou milhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive no Rio Grande do Norte, inclusive em Natal. E o campeonato de 18 foi o primeiro campeonato estadual, que foi patrocinado pela LDTRN, que era Liga de Desportos Terrestres do Rio Grande do Norte. E esse campeonato ele começou mais ou menos no meio do campeonato, veio a gripe espanhola, a influenza espanhola, e o campeonato foi suspenso, não houve campeão em 18. E o campeonato volta em 1919, com o fim da influência espanhola, onde o América é o primeiro campeão estadual, né? Em 1920 não houve campeonato, em 21 o campeão foi o Centro Esportivo Natalense, e em 22 o América foi campeão do ano do centenário da independência do Brasil, em 1922. E vale aqui observar que em 1922 todos os Américas do Brasil foram campeão em 22, o América de Natal, o América de Fortaleza, o América de Recife e o América de Minas Gerais. Esses 4 Américas foram campeões em 1922. O ABC só foi ser campeão em 1928. Ao contrário do que o ABC prega, o ABC só foi campeão em 28. Em 26 e 27 o América foi bicampeão, em 24 e 25 o Alecrim foi bicampeão. Inicialmente são esses detalhes aí que eu tenho em relação ao América, né? O América também é considerado o bicampeão do Nordeste, né? Porque ele foi campeão em 73 da Taça Almi, que era Almi foi assassinado em Copacabana, que Almi era um jogador pernambucano que jogava no Vasco da Gama, e deu uma entrevista para a revista Placar denunciando a corrupção no futebol nos anos 70, você imagine? E aí ele foi assassinado estranhamente, nesse mesmo ano que ele deu a entrevista à revista Placar, denunciando a corrupção no futebol brasileiro, ele foi assassinado num bar em Copacabana por um português, né? E aí, em homenagem a Almi, a revista Placar, ele era pernambucano, era nordestino, a revista Placar instituiu um troféu chamado de Almi Albuquerque, a Taça Almi, que era para, dentro do Campeonato Brasileiro de 1973, os confrontos entre os clubes do Norte e Nordeste, a Placar considerou como o Campeonato do Nordeste, Norte e Nordeste. E o América foi o campeão. Então, o América hoje se considera campeão do Nordeste em 1973, né? E campeão do Nordeste em 1998. Então, a diretoria do América, a torcida do América, considera que o América é bicampeão do Norte e do Nordeste. Isso sem lembrar que foi o único campeão potiguar da Conmebol também, né? E um fato interessante, Carlos, é que o América tem um jogadorzaço, vi muito ele jogar, que foi o Ivan Silva. O Ivan Silva fez 476 partidas pelo América. Talvez, eu não tenho certeza disso, mas certamente foi um dos jogadores que mais jogaram por um clube de futebol no Brasil. Lateral direito, um negro de um futebol clássico, elegante, belíssimo futebol de Ivan Silva. Ivan Silva veio do Madureira com um jogador chamado Paura, que jogava de volante, veio ele, Ivan Silva, e veio Paura para o América. Ivan Silva, eu fiz uma seleção de ABC, América e Alecrim, e eu coloquei Ivan Silva como o maior lateral direito da história do América Futebol Clube. Um grande jogador, realmente, jogador moderno, era um jogador que hoje é o ala, né? Naquela época era lateral direito, mas hoje chama-se ala direita, porque ele era um jogador que tanto defendia bem como atacava muito bem, e era um jogador muito bom, era negro, inclusive foi casado com a ex-professora minha da ETFERN, da Escola Técnica Federal, a professora Socorro de Química, né? Que faleceu de coração. Então, Ivan Silva é um dos grandes nomes da história do América Futebol Clube. Mas eu considero o maior jogador da história do América um jogador dos anos 20, chamado Cabo João. Para mim, foi o maior jogador da história do América. Foi campeão em 19, em 22, em 26 e 27 pelo América. Eu entrevistei Cabo João, ele já velhinho, ele morreu, acho que com 101 anos de idade, morando ali na rua Felipe Camarão, ali, uma casa histórica, uma casa bonita, antiga, que tem ali, perto da Juvino Barreto. Então, para mim, o maior jogador da história do América foi Cabo João. Maravilha, maravilha. Rapaz, esses relatos são interessantes, né? A gente vai se envolvendo, vai conhecendo tudo. É muito bacana esses relatos. Mas eu quero passar aqui para meu querido Filipão Lima, que chegou por aqui, nosso grande comentarista, professor Carlos, do futebol.
é o nosso profundo conhecedor aqui do futebol. Mas antes de passar para o Felipe, eu quero mandar um grande abraço aqui para José Cláudio, que está lá em Pacifica, nossa audiência chegando ali, viu, Volney, já pelo interior do estado do Rio Grande do Norte, e nosso querido Pedro Idalino, que também está por aqui nos assistindo. Sejam muito bem-vindos. Filipão, a bola está com você agora, minha potência. Boa noite, Cezinha. Boa noite, Volney. Boa noite ao professor Carlos Nascimento, que inclusive o professor Carlos Nascimento eu já conheço há mais tempo, inclusive nosso colega também no programa Café Sindical, que é produzido pelos Sindicatos Petroleiros do Rio Grande do Norte. Professor Carlos, uma pergunta aqui, já que o Volney falou um pouco sobre a questão da história do América, nos fala um pouco sobre a questão da história do ABC Futebol Clube, né? O maior campeão de estaduais do nosso país, e alguns momentos históricos também do ABC, né? Como também a questão muito se fala a questão da excursão que o ABC fez em 1973, inclusive o ABC é considerado o único time com a fita azul do futebol brasileiro por ter passado mais tempo no exterior fazendo uma excursão causada por uma punição, né, em 1973, né, com a suspensão do ABC. Nos conte um pouco sobre a história do clube. Boa noite, Felipe. Felipe, você está com uma voz de locutor de rádio FM. Vozeirão? Professor, a gente diz... Professor, a gente diz aqui, professor, que o Filipão é a voz marcante do 65 Esporte, viu, professor? 65 Esporte. Ele lembra bem um narrador que tinha na Rádio Cabugi, nos anos 70, chamado João Batista, o Diamante Negro. Você tem voz também de narrador esportivo também, além de locutor de rádio FM. Mas, Filipão, eu vou entrar no ABC também, mas só porque quando a gente fala em ABC, América e Alecrim, a gente só lembra muito de futebol, né? Eu acho que o amadorismo também tem uma importância muito grande para o clube. Isso também é culpa também dos clubes de futebol também, que não valorizam o esporte amador, né? Eu vou só citar dois detalhes aqui em relação à América, de passagem de futebol amador, que um dos maiores jogadores de basquete do basquete brasileiro foi do América, Roberto Filinto. Roberto Filinto era jogador de basquete do América, foi contratado pelo Vasco da Gama, jogou uns 15 anos no Vasco da Gama, do Rio de Janeiro, e foi seleção brasileira. Roberto Filinto é um dos grandes craques do futebol amador do Rio Grande do Norte, oriundo do América. O América também, nos anos 60, formou um time, uma equipe de futebol de salão que foi campeão do Nordeste. Inclusive, disputou o Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras de São Paulo. Um grande time que o América formou, com o Bel, com o Arthurzinho, uma série de jogadores de futebol de salão que o América tinha. O América tinha um timaço de futebol de salão nos anos 60. Só para ressaltar e enfatizar a importância do futebol amador, né? Eu gosto muito de enfatizar o futebol amador, porque o futebol profissional do Brasil hoje, ele relega muito a segundo plano os jogadores do futebol amador, que são jogadores que jogam porque gostam, jogam por amor ao clube. Né? Carlos, se você me permite, já que você falou em futebol amador, o América é vice-campeão brasileiro da Taça Brasil de futsal, é tricampeão do Nordeste, tá? E é o maior vencedor do Rio Grande do Norte em estaduais de futebol de salão. E, por exemplo, não precisa ir muito longe, não. O basquete do América, por exemplo, em 2013, conquistou o tricampeonato do Nordeste e garantiu o 3º lugar no Campeonato Brasileiro. Né? Em 2014, agora... E o basquete do América tá voltando, viu? Agora, 2021. Em 2014, o time alcançou as semifinais do Campeonato Brasileiro. Então, realmente, essa questão do esporte amador é uma questão bem interessante. Daria outra entrevista e outra discussão aqui no 65 Esporte. E aproveitando, professor, só pegando esse mesmo gancho, como o senhor falou, do esporte amador como um todo nos clubes, você via que funcionava muito bem, porque hoje, por exemplo, se você for olhar estatutos de modalidades que tem aí, que tem vários anos, 50 anos, 60 anos de atuação, você vai ver a ginástica, por exemplo. A ginástica, nas votações, ela só acontece os clubes, é ABC, América, Alecrim, que votam, e sabe?
O Remo também tem essa questão dos clubes. Hoje já se separou, mas você tem também essa participação interessante, né? Desses clubes, o próprio futsal também, desses clubes, sendo ainda até hoje, tendo suas representações em federações de diversas modalidades, como o senhor mesmo citou aqui. A importância que eu falei que Jorge Moura tem para o voleibol do Alecrim, o América também tem o Artuzinho para o futebol de salão. Artuzinho, o América, eu disse que o Alecrim deve muito a Jorge Moura no voleibol, o América deve muito a Artuzinho no futebol de salão. Então, a importância de Artuzinho e Jorge Moura para a América e Alecrim são proporcionais às suas contribuições que deram a esses dois clubes. Então, Artuzinho é uma grande referência no futebol de salão do América. Mas respondendo aí a questão Como do Felipe... também Mar Tavares, né, professor Luiz, né, professor Carlos, também o Mar Tavares também contribuiu também na questão da história do ABC também no futsal, né, tanto como jogador como treinador, né, também detalhe falando sobre essa questão do futsal. Quem é que você está falando? Falando do professor Esmar Tavares, né, que foi jogador do ABC e também treinador. Detalhe a ser lembrado. O América teve Esmar Tavares e teve Denis Fernando Lisboa. Denis, que foi jogador do ABC e foi treinador do ABC também, né? E o Rubinho, que é Rubens Lemos Filho, né? Era o grande abnegado do ABC também. Ele deu muita contribuição ao ABC. Inclusive, ele tinha um time de futebol de salão chamado Rio Ave. Era o Rio Ave, se eu não estou enganado, o nome de futebol de salão. Rio Ave. É, o Rio Ave, é. Mas, Felipe, o ABC, que, como a Alecrim e o América, foi fundado em 29 de junho de 15, né? Todos três são do nosso... O ABC, ele tem essa sigla, né? Esses três nomes, essas três letras, ABC. Em 1915, nós estávamos na Primeira Guerra Mundial. Então, houve um tratado entre Argentina, Brasil e Chile. Um tratado de coexistência pacífica entre essas três nações. Eles assinaram um tratado comunicando ao mundo, ao Brasil e ao mundo, que acontecesse o que acontecesse na Primeira Guerra Mundial, essas três nações estariam do mesmo lado, a Argentina, Brasil e Chile. Isso mais ou menos em abril para maio de 1915. A imprensa brasileira deu notícia a esse fato histórico, né? E aí, como um grupo de rapazes estavam fundando um clube de futebol em Natal, aproveitaram as iniciais de Argentina, Brasil e Chile e criaram o nome de ABC Futebol Clube, que é uma origem bonita, né? Essa origem do ABC Futebol Clube. E o ABC, ele é fundado em 15, né? Como eu falei aqui, o primeiro campeonato foi em 18, foi suspenso, depois teve em 19, o América foi campeão. Em 1920 não teve campeonato. Em 1921, o campeão foi o Centro Esportivo Natalense, em 1921, que depois, em 1942, o ex-prefeito de Djalma Maranhão, que era um grande esportista também, Djalma Maranhão foi jogador de voleibol do Alecrim, era lutador de artes marciais, era praticante de remo, e em 1942 ele fez uma transformação, ele transformou o Centro Esportivo Natalense, campeão de 21, em Clube Atlético Potiguar. Esse CAP, o Clube Atlético Potiguar, o fundador é de Djalma Maranhão, que transformou o Centro Esportivo Natalense em Clube Atlético Potiguar. Em 24 e 22 foi o América, 23 não houve campeonato, 24 e 25 foi o Alecrim, 26 e 27 foi o América. O ABC só foi campeão em 1928, no ano da inauguração do estádio Juvenal Lamartine. Vale salientar que a Federação Norte Rio Grandense de Futebol, que é a mais desorganizada do Brasil, para vocês terem uma ideia, se alguém quiser a súmula de uma partida de futebol de 5 anos atrás, a federação não tem essa súmula, mas é preciso fazer justiça. Isso não começou com Zé Vanildo, começou com João Machado, que era um cabo extremamente relaxado, desorganizado. Todo o arquivo da federação ele jogou no lixo. A Federação de Futebol hoje não tem como de oficializar os campeões estaduais, porque não tem documentos para tal. E o ABC se aproveitou dessa história aí. E o ABC acrescentou mais uns 5 ou 6 títulos no seu currículo, né?
Por exemplo, se você entrar no site do ABC, o ABC foi campeão em 20, que não teve campeonato, em 21, que o campeão foi o Centro Esportivo Natalense, em 23, que não teve campeonato, em 24 e 25, que foi o Alecrim, e em 26, que foi o América. Então, na verdade, o ABC não tem 56 ou 57 títulos que ele diz que tem. O ABC hoje tem 51 títulos, tirando esses que eu já falei aqui agora. Mas a federação não tem condições de oficializar nenhum. Eu vou dar aqui um detalhe. Antigamente, só um detalhe. Antigamente, o jogador que passasse 10 anos sem ser expulso, a CBF dava um título de Troféu Belfort Duarte ao jogador que passasse 10 anos sem ser expulso. Então, teve um jogador aqui do Rio Grande do Norte, chamado Anchieta, que jogou no Alecrim, jogou no ABC, um lateral esquerdo muito bom, que eu joguei com ele no ABC, inclusive. Então, ele passou a vida toda, nunca foi expulso. Toda a carreira de Anchieta nunca foi expulso. E ele tentou pleitear o troféu Belfort Duarte para ele, porque ele passou mais de 10 anos sem ser expulso, nenhuma partida, e ele não conseguiu comprovar, porque a Federação Norte Rio Grandense de Futebol não tinha as súmulas das partidas que ele atuou. Por isso que ele não conseguiu receber o troféu Belfort Duarte. Então, a nossa federação é extremamente desorganizada, e justiça se faça. Começou com o ex-presidente João Cláudio de Vasconcelos Machado, que deu o nome do Machadão, que foi a pior homenagem que se fez no Rio Grande do Norte, porque ele não merecia. Ficava extremamente desorganizado, passou 10 anos ou 12 anos como presidente da FNF. Carlos. Professor, vou dizer uma coisa ao senhor, viu? Volney riu quando o senhor falou dos títulos do ABC. Rapaz, eu fiquei aqui por ali, porque aqui a gente tem ABCdista, tem americano, sou ABCdista, Volney é americano, Filipão, não sei, Filipão figura em todos os clubes, sabe, professor? O senhor é alecrinense aí, e quando foi falar desses títulos, rapaz, chegou ali assim, eu disse, meu Deus, eu não sabia desses relatos, sabe? Tudo isso, meu Antes que o Carlos nos fale sobre o Alecrim... Eu não sei se Felipe e Volney tá escutando o Cezinha, mas eu estou escutando muito baixo, tá muito baixo o Cezinha. Estamos ouvindo, Deixa eu ver, estamos ouvindo, Cezinha. Melhorou agora, professor? Não, agora piorou de todo mundo. Mas tá baixo, não sei o que aconteceu. Tá baixo, vamos lá, cara. Ouvindo, mas muito baixo. Estamos ouvindo, professor. Estamos ouvindo o senhor. Estamos ouvindo o senhor, professor. Pode continuar. Eu vou sair e vou entrar de novo. Certo. E vou entrar novamente, porque tá baixo demais, viu? Ok? Tá. Fonei, rapaz. Aí, vou sair e vou entrar novamente. Rapaz, esse negócio deu uma movimentada agora, viu? Esse negócio desses 52 títulos. Ainda vai surgir um americano para contar a história desses 50 e poucos títulos. Mas deixa o Carlos voltar, Cezinha, para ele falar sobre o Alecrim, até porque o nosso tempo está se encerrando, né? Já passa das 21 horas. Mas, assim, só para lembrar, de 59 a 66, o América foi licenciado da federação. Era o período de construção do seu primeiro grande estádio, da sede da Rodrigues Alves. Tirol, né? Da Rodrigues Alves, né? O América passou 15 anos sem ganhar campeonato. Talvez parte disso seja explicado por essas dificuldades. E só voltou a ganhar um campeonato, detalhe. Não, o América passou de 33 a 46. 31 a 46, foram 15 anos. E o América depois do licenciamento do clube, né, que foi de 59 a 66, o América só voltou a ser campeão estadual em 1967, aquele time, né? Foi o ano seguinte, Pancinha. No ano seguinte, você nem só, mas foi o ano seguinte. Carlos, antes que você fale do seu Alecrim, que eu acho que é importante também, já falamos, Potiguar de Mossoró, você devia aproveitar um pouco para falar também sobre o Potiguar, mas é interessante essa questão, talvez de um novo programa, essa questão, né, dessa dificuldade da nossa federação não ter como sustentar quem foram os campeões estaduais a partir de documentos. Eu acho que isso dá um programa bastante interessante. Talvez esses 50 e tantos dos títulos do ABC diminua aí. Por exemplo, eu tenho uma curiosidade em saber por que o América passou de 33 a 46, 47 sem ganhar título no Rio Grande do Norte. Mas isso fica para uma outra entrevista. Não tinha tempo, Seria interessante
você falar do seu Alecrim e do Potiguar de Mossoró, dos times de Mossoró, talvez fosse interessante também. Professor, a gente já está aqui já chegando nos nossos finalmente, mas era como o Vonei disse mesmo agora, falar um pouco dessa história do Alecrim, falar um pouco do Alecrim, a gente pode ter aí uma expectativa, professor, eu sei que não é nada definido, também tem todas as suas dificuldades, a gente pode ter uma expectativa do Alecrim retomando também aos campeonatos oficiais e tudo isso? Vocês estavam falando de licenciamento, o Alecrim, ABC, América e Alecrim, são de 1915, né? O Alecrim é o único clube que nunca licenciou-se, apesar de ser um clube hoje com dificuldades financeiras, mas o ABC licenciou-se em 1952, né? O América licenciou-se em 1959 e voltou em 65, foi campeão em 67. Então, o Alecrim, apesar das dificuldades que o Alecrim tem, o Alecrim sobreviveu, foi o único clube do Rio Grande do Norte que nunca licenciou-se, né? Apesar de estar hoje na segunda divisão. O Alecrim foi fundado no dia 15 de agosto de 1915, no bairro do Alecrim, ali onde hoje é uma associação dos deficientes visuais, ali por trás do posto de saúde do Alecrim. Ali tem o posto de saúde do Alecrim, ali por trás tem o... Exatamente, ali Rua Fonseca Silva. Na Fonseca Silva. Na Fonseca Silva. Ali era a residência da família Medeiros, uma família que veio de Pernambuco para o Rio Grande do Norte. Inclusive, ele era engenheiro, foi responsável pela construção do Porto de Natal e pelo Hospital das Clínicas. Esse membro da família Medeiros morava ali, e aí os filhos dele resolveram fundar um time de futebol para ajudar. Inicialmente, o Alecrim começou como uma associação filantrópica para ajudar as crianças pobres do bairro do Alecrim, as crianças analfabetas do bairro do Alecrim, não alfabetizadas do bairro do Alecrim. E aí ele fundou o Alecrim exatamente ali onde ele morava. Aquela parte ali por trás ali onde hoje é o posto de saúde, era o antigo o hospital João Machado, que é o hospital dos deficientes, né? Que hoje é lá para perto na Vila São José. E ali era o Hospital dos Loucos ali, Hospital da Caridade, que chamava-se ali. Ali por trás, ele morava ali por trás e ele era quem comandava ali o hospital. Então, na casa dele, fundou o Alecrim Futebol Clube. Nesse ano, em 1915, o Alecrim era zona rural de Natal. O Alecrim era zona rural de Natal. Tanto que o Alecrim nasceu como zona rural, o Alecrim passou por uma transformação, né, de zona rural, passou a ser o bairro mais populoso, mais habitado de Natal, e hoje é o maior bairro comercial da cidade. E o time do Alecrim se localiza também no bairro do Alecrim. O Alecrim foi o time que teve o primeiro campo de futebol, onde hoje é a Policlínica, funciona a Policlínica. Ali, aquele terreno ali pertencia ao Alecrim. Eu não sei como aquele terreno saiu das mãos do Alecrim, que hoje é a Policlínica. Parece que tem uma ligação com o Luiz Soares, que o nome daquele hospital é o Hospital Professor Luiz Soares. E eu pesquisando, Luiz Soares foi dirigente do Alecrim e é patrono do Alecrim Futebol Clube. Então, ali foi o primeiro campo de futebol do Alecrim. O Alecrim foi o primeiro clube de futebol do Rio Grande do Norte a ter um treinador de futebol, que foi um tenente da Marinha chamado Alexandre Cruz, que era pernambucano, e estava servindo aqui na base naval de Natal. E quando ele passava ali para a base naval, que ficava ali na Alexandre de Alencar, via o Alecrim treinando, sem treinador, e ele se ofereceu para ser treinador do Alecrim. E é exatamente por isso que o Alecrim foi bicampeão em 24 e em 25, porque a ABC e a América não tinha treinador, e o Alecrim tinha um treinador de futebol. Muita gente me pergunta, por que o Alecrim foi campeão em 23 e 24 e só voltou a ser campeão em 63? Foi exatamente por isso, porque ele tinha um treinador de futebol e o ABC e a América não tinha treinador. A primeira sede do Alecrim também foi ali na Fonseca e Silva, mais ali na esquina com a Avenida 1, que também foi um terreno que desapareceu também, ninguém sabe por quê. Depois, o governador Valfredo Gugel, que era alecrinense, e o vice-governador Clóvis Mota, também que era alecrinense, eles doaram aquela sede da Alexandrina de Alencar, aquele terreno, ao Alecrim Futebol Clube, né? E aquele terreno ali foi vendido à Marinha. A Marinha construiu a Casa do Marinheiro de Natal, a Camana, ali na Alexandrina de Alencar, e com o dinheiro o Alecrim comprou a sede campestre lá de Macaíba.
E aí as causas trabalhistas, assim como a BC América, se apossaram do terreno da sede campestre. E o dinheiro que sobrou, modéstia à parte, graças à minha pessoa, o Alecrim hoje tem a sede do Alecrim ali na Avenida 7, na Rua dos Caicós. Porque se eu não tivesse brigado, lutado dentro do Alecrim, para o Alecrim ter comprado aquela sede ali com o dinheiro que sobrou da sede campestre, o Alecrim hoje nem aquela sede tinha, hoje concretamente, né? Então o Alecrim tem 7 títulos, campeão em 23 e 24, 63 e 64, campeão invicto em 68 e campeão pela última vez em 85 e 86. Para mim, o maior jogador da história do Alecrim chama-se Odilon, que jogou no ABC também, jogou no Potiguar, e que hoje mora em Mossoró, né? Mora aqui em Mossoró. Então, o Odilon, para mim, foi o maior jogador da história de futebol do Alecrim, e o maior treinador foi Alexandre Cruz. Maravilha. Professor, a gente já está chegando aqui no nosso finalmente, eu quero agradecer ao senhor. Depois vamos marcar um novo programa, viu, Volney, Filipão? Vamos marcar um novo programa, e aí a gente já vai começar com o professor Carlos, porque um programa desse extenso, com vários relatos históricos, é importante. E aí a gente termina com um curto espaço de tempo, né, Volney e Filipão, aí, se for só no período da entrevista. Mas eu quero aqui agradecer mais uma vez, professor, a gentileza do senhor no seu dispor aí do horário para estar aqui batendo esse papo conosco, quem nos assiste. E eu quero deixar agora para as suas considerações finais aqui, deixar o seu alô e o seu abraço para quem está nos assistindo agora e quem vai nos assistir também, já que o programa fica gravado. Ok, Cezinha, muito obrigado aí pelo convite. Estamos aqui à disposição. Eu sou apaixonado por futebol e por política. Sou apaixonado por futebol e eu estou escrevendo ainda o livro dos 100 anos do Alecrim, porque 100 anos são 100 dias, né? Então tem muita informação ainda. Eu estou entrevistando jogadores, pegando documentos, sou um cara muito minucioso, muito metódico, e gosto de comprovar o que eu digo. Então, muito obrigado aí pela atenção, a Cezinha, a Felipe, a Volney. Um abraço a todos aí, e aí eu torço por 3 times de futebol. Torço pelo Alecrim, eu nasci no bairro do Alecrim, nasci na Avenida 10. Eu era criança, a sede do Alecrim ficava ali na Avenida 1, onde hoje é o Camelódromo. E eu via o Alecrim sair em cima do caminhão para o Juvenal Lamartine, né? E quem morava no Alecrim nos anos 60 era alecrinense. Eu não sei se vocês sabem, mas a torcida do Alecrim, até o início dos anos 70, era maior do que a torcida do América. Eu não tenho nenhuma dúvida disso, porque quem morava no Alecrim era alecrinense. 70% de quem morava no Alecrim, o Alecrim é o maior bairro de Natal, mas não existia a Zona Norte. O Alecrim começou a perder torcedor para o América nos anos 70, né? Então, eu torço pelo Alecrim, porque nasci no Alecrim, torço pelo Potiguar, porque eu vim trabalhar aqui em Mossoró, na UERN, passei 25 anos em Mossoró e me apaixonei pelo Potiguar de Mossoró, que é o meu segundo clube. E meu terceiro clube é o Clube Náutico Capibaribe do Recife, que daqui a pouco, às 9 horas, joga contra o CSA pela Série B do Campeonato Brasileiro. Eu torço pelo Náutico porque morei vizinho ao Estádio dos Aflitos, no bairro do Casa Amarela, que era um bairro vizinho ao bairro dos Aflitos. Então, o Náutico foi meu primeiro clube de infância, que eu morei na minha infância. Então, eu torço pelos 3 clubes. Eu não quero saber de time do Rio de São Paulo. Vamos correr, então, que já são 9h20. Como o senhor disse, 9 horas já começou, já está com 20 minutos de partida, viu, professor? São 9h20 já. Mas, professor... 45. Então tá certo. Então, beleza. Acho que começa já mesmo. Mas, professor, então, muito obrigado. Vamos convidar o senhor mais vezes aí para estar sempre com esses relatos históricos, esses relatos que eu vi que o senhor não está só ali no futebol, vai dando aquela pincelada no remo, no basquete, no próprio voleibol também. Depois seria bacana, viu, meu diretor que aí nos escuta, de convidar até de forma como comentarista também em algumas entrevistas, viu, professor, aqui com a gente. Estaremos aí batendo esse papo e ajustando nossas próximas agendas. Então, grande Volney, grande Filipão, muito obrigado também por mais um programa. Você que nos assiste, muito obrigado. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de deixar o seu joinha também. E até a próxima semana. Não vou dizer nem segunda, porque do jeito que a gente está indo na segunda e nas terças. Até a próxima semana. Uma excelente semana para todos vocês. E assim que Deus nos abençoe. Cheiro no coração de cada um. Valeu!